Segunda, 26 de maio de 2025 e Deus está me pedindo, Ele está dizendo hoje: Pedro, fale sobre os dons que eu distribuo para os meus filhos. Ele tocou no meu coração, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e disse: Pedro, fale dos dons. Você sabe o quanto é importante você entender o seu dom. Você sabe qual é o seu dom e você sabe usar o seu dom. Muitas vezes Deus te dá um dom com uma voz de anjo, aquela pessoa que canta e as pessoas ficam: meu Deus, como é linda a voz dessa pessoa. Mas você sabe para que Deus te deu essa voz? Entender que Deus quer que você o adore, que você louve, que você chame por Ele, é a parte mais difícil. Às vezes eu quero usar o meu dom para ganhar dinheiro e colocar no meu bolso. Eu fiquei pensando aqui, eu fiz lá no meu Instagram agora a reflexão e eu fiquei imaginando, desde os meus 7 anos ali, pelo que eu me lembre, eu falo em público. E eu ficava me vangloriando porque eu falava bem, porque eu não tinha vergonha. Podia falar errado, mas eu sempre tive impostação, eu sempre tive o método assim em mim. Né? Criancinha, eu pegava o microfone, anunciava as coisas nas feiras, nas quermesses, na família. O meu avô tinha muito bem desenvolvido esse dom de falar. Meu avô, ele tinha esse dom bem desenvolvido de se expressar, de comunicar-se. E aí hoje eu entregue a Deus, colocando a minha vida na mão dele, sendo filho, um servo dele, me veio essa palavra que está lá em 1 Coríntios 12, que vou ler aqui para vocês. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Não é meu, não é seu, vem do Espírito. Deus é que manda. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Às vezes pode ser o mesmo dom em intensidade diferente, porque Ele quer que eu fale apenas para você que está assistindo essa mensagem. Às vezes Ele quer que eu fale numa plataforma, às vezes Ele quer que eu fale dentro do ônibus, às vezes Ele só quer que eu use aquele meu dom para falar com aquela pessoa na padaria. Você já pensou nisso? Às vezes o Espírito pode te dar o dom para você falar com uma pessoa. Não é 10, não é 100, não é 1000, não é 1.000.000. É uma pessoa. E aí o contentamento disso. Como é que você se contenta? Eu que passei a minha vida toda em palcos, em eventos, sendo um bom vendedor, se comunicando muito bem, tendo uma voz bem colocada, uma oratória, um posicionamento. E eu descobri que o Espírito quer que eu fale isso para uma pessoa. Se eu partisse para junto do Pai hoje, se eu fechasse meus olhos e partisse para junto do Pai, será que eu tinha consciência de que eu usei bem o meu dom? Será que você tem consciência de que está usando bem o seu dom? A nossa vida, ela vai nos mostrar, nos moldar
no nosso dom. E eu falo de dom, não é você prever, você ser um profeta, é uma bênção. Mas profetizar é algo muito simples. Você não precisa ver o futuro de alguém para profetizar na vida daquela pessoa. Você sabia disso? Você sabia disso? Ser profeta na vida da pessoa é entender o que Deus está tocando no seu coração, que você quer que aquela pessoa faça. Eu estou profetizando agora na sua vida, por mais que eu não seja profeta, que eu não tenha o dom de profetizar. Mas eu estou profetizando agora, Senhor, na vida dessa pessoa que está assistindo, que ela vai descobrir o amor que o Senhor tem por ela. Ela vai descobrir, você aí vai descobrir quantas bênçãos Deus tem para te dar. Quantas bênçãos Deus tem para fazer na tua vida. O que Ele quer transformar na tua vida. E você só precisa dizer, meu Deus, eu te amo. De todo o coração. Se abrir para Ele. E Ele vai te entregar todas as bênçãos que estão guardadas. Eu vou ler para você algo sobre essa reflexão. E aí você reflete em casa, você reflete no trabalho, onde você estiver. Espírito Santo. O Espírito Santo tem um querer perfeito. Por isso Deus Pai o designou para distribuir os dons a todos os que fossem salvos em Jesus. Quando o Espírito envolve uma pessoa, Ele, Deus, imprime nela novas programações para a vida, que viverá a partir desse momento. Junto a isso, Ele, Deus, também derrama novas capacidades para que esta pessoa expresse a glória de Deus e seja um agente de bênçãos na Igreja de Cristo. Ou seja, Ele dá os teus dons, Ele te abençoa para que você seja um agente de Deus. Eu falei isso com o meu pastor ontem. Eu não sei em que eu posso servir, mas eu quero servir. E todos os dons são isso, pessoal. Todos os dons, irmãos e irmãs, amados, são para servir. Não é para você. É para servir. Oh, glória! Os dons são capacitações de poder que só podemos ter e manifestar se os recebermos do Espírito Santo. Cada um de nós que um dia se entregou a Jesus recebeu esse presente que, na verdade, é um presente para o reino. Somos diferentes como todas as pessoas e essa é a beleza da multiforme graça de Deus, que libera diversidade de dons e de propósitos a seus filhos. Essa verdade nos leva a entender como cada um é importante para o reino e para as comunidades. Talvez hoje será um dia em que iremos nos alegrar ao ver o quão nossa vida é importante em nossos ambientes. A comparação e o sentimento de inadequação não farão parte do nosso dia. Somos únicos e separados para um grandioso propósito. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Santo, santo, santo. No dia de hoje, meu Pai, eu declaro nas nossas vidas, na minha vida e na vida das pessoas, seja elas que estão no meu trabalho, na minha casa, que vão conviver comigo, que vão estar presentes, que elas vão ver, Senhor, a Tua glória em mim. Elas não vão ver o Pedro grande, o ego, o Pedro superior. Elas vão ver o Senhor, aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que o Senhor transformou a minha vida. Elas vão entender o quão grande e forte o Senhor pode ser na vida delas também. E eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Procure o seu dom.
Libere o seu dom na vida das pessoas. Elas vão ser transformadas e impactadas, porque o Espírito Santo derramou em você. Não é o seu querer, não é a sua vontade, foi o Espírito Santo que derramou em você e você acredita mesmo que Deus ia te dar um dom para que ele não tivesse resultado nenhum? Ele não é homem para mentir. Ele não se engana. Você se engana, eu me engano, mas ele não se engana. Amém? Ore a Deus, rogue a Deus, suplique a Deus, dobre o seu joelhinho no quarto e peça a Deus para iluminar qual o seu dom. E use. O dom que você guarda e não usa, ele não tem sentido nenhum. Nem para Deus, nem para você. Quando você começar a usar o seu dom, você vai ver o sentido disso na sua vida. E eu estou recebendo aqui agora a luz do sol, esse calor incrível que a natureza está nos proporcionando, está me proporcionando. Deus está enviando essa mensagem para você. Isso aqui é Deus enviando essa mensagem para você. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos. Esteja sempre presente, nos proteja do mal, nos guie, nos livre de todo incômodo, de todo inconveniente, porque o Senhor é o grande. Eu só sou um mensageiro de Deus na vida dessas pessoas. Deus te abençoe, boa semana. Amanhã nos encontramos aqui nesse canal. Curte, compartilha, segue, ativa o sininho para o YouTube entender que essa mensagem tocou seu coração.